Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Muita alegria, muita paz. Estamos mais uma vez num período natalino, né? No nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez, fazendo esse estudo, trazendo esse conteúdo, esse material. E eu costumo dizer que quando nós estudamos o Evangelho, né? Nós estamos alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa alma e transformando a nossa vida. Transformando também não só o nosso presente, mas o nosso passado. Porque quando nós chegamos mais perto de Deus e quando nós chegamos mais perto do Evangelho e dos ensinamentos do Cristo, a gente acaba se libertando de muita coisa que não faz mais sentido. Porque a gente começa a ver o horizonte de forma diferente, a gente começa a ver as coisas que tem pela frente dentro de uma outra ótica, dentro de uma outra visão. Aqueles obstáculos que muitas vezes a gente acredita ser penosos, difíceis e duros, eles começam a ganhar um outro sentido à medida que o Evangelho vai limpando os nossos olhos e tirando essa cortina que nos impede de ver realmente aquilo que é de verdade. E o que é de verdade? O que permanece na nossa alma, no nosso espírito. Porque nada levamos. O que levamos? Além das experiências, do amor, da caridade, daquilo que plantamos na nossa vida e na vida do próximo. O que levamos? Nós levamos as nossas ações feitas de uma forma que vai enriquecendo cada vez mais a nossa existência dentro dessa imortalidade. É isso que conta de verdade. É isso literalmente que faz sentido. Porque o restante não faz muito sentido, né? Não tem muito significado. E hoje o Evangelho vem falar da prece, inclusive, desse momento importante que cada um de nós temos nesse intercâmbio com Deus, com a espiritualidade, com os nossos mentores, os nossos protetores, aqueles que torcem para o nosso sucesso como espírito em primeiro momento. E depois, sim, aproveitando a parte material que nos pertence, usando delas como ferramenta e fazendo todo o nosso processo de provas e expiações sendo cada vez mais uma vitória, né? Isso é muito importante para cada um de nós, né? A gente conseguir entender o nosso real papel dentro de toda a nossa missão existencial. Essa missão existencial que faz com que cada um de nós se eleve ou estacione dentro do nosso entendimento sobre a vida, dentro do nosso entendimento sobre as pessoas, sobre aquilo que somos, sobre aquilo que temos. Esse é o verdadeiro sentido. O sentido de você, cada vez mais, buscar dentro da sua espiritualidade, dentro da sua fé, uma melhoria contínua de tudo, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente de estudo, seja na relação com a sua família, seja na relação também com aqueles que não são familiares e que são amigos, vizinhos, colegas e até mesmo aquelas pessoas que muitas vezes tiram o nosso sono e mantêm, às vezes, o nosso espírito em algum tipo de raiva ou de tristeza. Isso é muito importante a gente refletir antes do estudo de hoje, para fazer sentido também o porquê que a gente se alimenta do Evangelho. Não é somente para essa vida, mas é para a nossa fé no futuro ser potencializada, melhorada e bem forte. Esse é o nosso real motivo de estar cada vez mais pegando esse manual de instrução do nosso governador do orbe, o nosso Cristo Jesus, e entender da melhor forma possível. E eu convido você hoje a estudar comigo o capítulo 27, o item 22, Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos ali uma parte maravilhosa, que eu vou compartilhar nesse momento a tela com você, para que a gente possa estudar, se aprofundar e descobrir o que tem por detrás dessas palavras, da espiritualidade e do próprio governador do orbe. Vamos lá então, para a gente ver. Então, eu vou compartilhar a tela nesse momento, para a gente conseguir, né? Para a gente conseguir, então, fazer nosso estudo de hoje. Vamos ver, acho que foi. Eu vou só aumentar um pouquinho para ficar mais fácil a nossa leitura, tá? Nós estamos, então, no capítulo 27, tá?
E hoje, o capítulo 27, a gente tem uma parte que é Instruções dos Espíritos, Maneira de Orar, que é maravilhosa. Ele, por si só, ele já traz muito conteúdo, muita informação. De repente, a gente nem precisa se aprofundar tanto em outras obras, porque eu considero o 22 e o 23, eles falam de uma forma, a espiritualidade amiga, ela fala de uma forma, assim, completa em relação a esse conteúdo. Vamos então, Instruções dos Espíritos. Está lá no item 22, Maneira de Orar. Ele já começa dizendo uma coisa muito importante. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Isso faz sentido porque ele abre dizendo que é esse o verdadeiro objetivo primordial, o dever primordial da criatura, é ela ter essa conexão com a espiritualidade, essa conexão com Deus, esse intercâmbio da fala, da busca, do pedido, da oração, da prece, da reza, né? Então nós temos isso dentro desse estudo, que é algo muito importante. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar, né? Dentro dessa exclamação, né? Literalmente, né? Porque a gente aprende tudo de forma mecânica, né? E Leon Denis, depois da morte, ele fala que a prece, ela é o nosso antídoto, né? O nosso antídoto, melhor dizendo, de recuperação espiritual, de recuperação das nossas provas, dos nossos desafios, daquilo que nós temos pela frente, né? Então, é importante essa reflexão para a gente entender também o papel disso. É o nosso telefone, é o nosso WhatsApp com a espiritualidade, é o nosso e-mail com o plano espiritual. É esse momento que cada um de nós paramos no nosso cotidiano e começamos a nossa devoção no sentido desse intercâmbio, no sentido dessa fala, desse diálogo e dessa conversa. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente, né, de forma mecânica, articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres, né, e que vos pesa como qualquer dever? Porque ela não pode ser isso. E mesmo porque essa questão de maquinalmente, como ele diz, ou a gente poderia colocar de forma assim mecânica, né, sem pensar, isso reflete o quê? Reflete não um processo espiritual, mas simplesmente material. É como você pegar uma vassoura e ficar varrendo a casa. Então, ou quando você vai fazer um trabalho mecânico, braçal, mas ali, nesse momento, ele não é um momento mecânico. Ele não pode ser esse momento dentro desse sentido. Ele é um momento muito importante porque ali você se cobre com a espiritualidade. É um momento que a espiritualidade, é um momento que os enviados de Deus, eles são o quê? A escuta. Eles colocam o ouvido na sua real intenção e se conectam com o seu pensamento nessa transição, que é a prece. E olha só, a prece do cristão, do espírita, né, seja qual for o culto, deve ela dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos, até que aquele dia, pela noite transcorrida e durante o qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, e ter com seus amigos, com seus guias, para aurear no contato com eles mais força e perseverança. Bonito, né? Lindo, maravilhoso. Gente, tem muita coisa nesse parágrafo. A primeira reflexão que a gente pode ter em relação a isso é que ele traz que nós temos que reconhecer primeiro, dentro de um contexto muito forte, que nós estamos dentro de uma prova e expiação. E nós temos que reconhecer na prece
quando nós iniciamos essa oração, esse contato com a espiritualidade, nós temos que reconhecer, primeiro ponto, eu sou de carne e eu estou num plano de provas e expiações. Aqui eu vou ter o meu jugo da carne, né? E eu tenho que me elevar dentro dessa força divina, né? Com essa divina força, a minha própria humildade. Então eu tenho que entender e ter essa humildade, entender que eu sou um espírito errante dentro de vários acertos que eu tenho no dia a dia. Eu erro, acerto. Eu erro, eu acerto. Mas eu estou dentro de uma grande tentativa, sempre. Dentro de uma grande tentativa, sempre. E por isso que ele fala num ímpeto de conhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Porque a nossa existência, de uma certa forma, ela é um presente. Porque a fila é enorme para estar aqui. Mas a nossa existência ela é um presente no sentido de oportunidade, de viver com as pessoas, de ter as pessoas te provocando internamente a vivenciar aquilo que de repente em outros espaços e tempos você não entendeu. A provocação que tem também a vida sobre atos que nós fizemos no passado e que nós estamos repetindo dia a dia. E o coração desse grande Deus, que se manifesta em várias coisas, pessoas, natureza, dizendo para a gente: para com isso e começa a enxergar de forma diferente, começa a mudar a sua rota. Os famosos sinais que a vida vem trazendo para cada um de nós em várias jornadas, episódios e coisas que nós estamos vivendo. Então, quando nós refletimos, né, essa questão dos benefícios que nós estamos recebendo a cada dia, nesse momento de prece, é importante a gente entender. É importante a gente entender que isso é importante, mas importante mesmo, porque o estado de gratidão diminui o peso da carga. Porque você começa a enxergar que dentro desse balaio existe muita coisa boa acontecendo. Existe muita coisa que transforma, muita coisa que vai transformar a sua vida. Isso é magnífico, de uma certa forma. A gente pensar assim é magnífico. É lindo. É lindo pensar dessa forma. Uma outra coisa interessante que nós temos dentro dessa relação, né, do texto ainda, ele fala pela noite transcorrida e durante a qual foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para unir no contato com eles mais força e perseverança. Do que ele está falando de uma certa forma? Ele está falando de algo muito importante. Ele está falando que durante as nossas noites, nós temos, ou durante o momento que a gente está sem a nossa consciência, nós temos a oportunidade de todo esse preceito, de todo esse rito, de toda esse momento que nós temos e essa consciência, né, com a minha divina majestade ou com a minha espiritualidade, dentro de um processo de humildade, sabendo o jugo da carne, né? E ao mesmo tempo reconhecendo os benefícios que eu tenho recebido dia após dia, eu tenho o privilégio ainda de, nesse desdobramento, estar com meus amigos espirituais, meus espíritos familiares, meus mentores e protetores me auxiliando, me renovando energeticamente, trabalhando meu perispírito, melhorando a minha consciência. E sabe o que isso significa? Significa que nós vamos ser cada dia que acordamos, a cada dia que acordamos, ou melhor dizendo, projetado para uma nova realidade. Porque nós estamos antes de se preparar para o descanso espiritual e o descanso material, nós estamos se preparando para uma grande conexão. Quando nós entendemos os benefícios que recebemos, nos prostramos perante a majestade divina com a nossa humildade e, ao mesmo tempo, reconhecemos o nosso jugo
Isso possibilita o quê? Um canal limpo, limpo, porque você se coloca no seu devido lugar daquele espírito que está tentando, tentando, tentando e tentando. Olha só que lindo que vem agora pela frente. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para recomendar, para lhe recomendar, né, a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. É se jogar, porque a espiritualidade sabe do que precisamos, sabe do que realmente precisamos e sabe do tempo que temos que ter aquilo. Qual que é o real tempo que temos que ter? Não como filhos mimados, eu quero agora e pronto, acabou, se não der, eu vou ficar de mal. Não, não é isso. Não é isso. Não tem esse azedume, não tem como você ficar azedo perante isso, porque é um reconhecimento do tempo de cada um de nós, né? Mas esse é um momento de entrega, porque o evangelho de hoje ele fala desse momento de entrega. Deve ele subir a humildade aos pés do Senhor para recomendar a vossa fraqueza. Não estou conseguindo, não estou dando conta, me ajuda, porquanto é vossa alma que tem que elevar-se para o Criador. Eu tenho que ir até o Criador, de coração puro, com todas as minhas feridas, com todas as minhas angústias. A gente tem que viver a transfiguração, como ele está falando. Transfigurar-se como Jesus no Tabor, no fim de lá chegar, nívea e radiosa de esperança e de amor. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Então a gente percebe que esse é o nosso papel, de ter esse encontro. Então a prece, né, ela é esse encontro. Não é à toa que o nosso título de hoje é maneira de orar. A maneira de orar é a entrega, é o encontro. É você vai estar nu, né? Você vai estar nu. Por quê? Porque você está descortinado ali. E você ter essa consciência e tudo bem, e ter a sinceridade que o Evangelho está falando, né? Ter a honestidade que o Evangelho está falando, né? Dizendo, e essa humildade. Olha só, é lindo, né? É linda essa reflexão. A vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais. E olha, volto a falar, essa questão de, voltando um pouquinho, né? Na última frase, né? Que fala assim, transfigurar-se como Jesus. O que que é? Tá com todas as suas feridas, com o seu sangramento mesmo da vida ali, é ali. É ali que você vai pedir um band-aid espiritual para você, um bálsamo, né? Um curativo. É ali que você vai pedir, o curativo da alma. É nesse momento que tem que ser pedido o curativo da alma. Cura minha alma, me cura por dentro, me transforme por dentro, né? Então daí a gente tem assim, ó, a vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais. Sim, você tem que pedir, você tem que expressar, você tem que verbalizar, você tem que energizar. Ah, mas Deus sabe de tudo que a gente precisa, sabe, mas você tem que mostrar performance, intenção, determinação, vontade. Leon Denis fala que a vontade é o combustível para a prece, né? Não só ele também, mas a vontade é que dá a velocidade, como diz Kardec, né? Nas obras. Ela dá velocidade. E daí ele fala assim, ó, a vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, é pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riqueza. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, resignação e fé. Perfeito, perfeito. Se você tem paciência, você vai ter um entendimento. Você vai ter um entendimento. Se você tem a resignação, você vai ter a suportabilidade. Se você tem a fé, você vai longe. Você vai longe. Você vai muito longe. Então, esse momento, a gente tem que entender o seguinte: o que, que realmente eu preciso? De paz, de entendimento, de compreensão. Porque um espírito jornadeando aqui, né, em paz, ele vai longe.
Um espírito perturbado, triste, ele fica estagnado nas suas missões, ele fica comprometido. Mas quando você pede paz, a paciência, a resignação e a fé é isso, essa fé inabalável, né? É a fé que ela está no seu DNA, pedir que ela entre no seu DNA espiritual, para que você, em todos os tempos, você entenda que você não está sozinho. Isso é importante. E daí ele continua dizendo: não digais como os que fazem mundos. Não vale a pena orar, portanto. Deus não me entende. Será que Deus não te entende? Primeiro que ele te criou, né? Uma única forma. Não existe ninguém, nem espírito igual ao seu. Você é um único. E daí você pensa assim: e tudo que ele fez, ele viu que era bom. Está lá, na Bíblia, no primeiro texto da Bíblia do Antigo Testamento, né? Na Gênesis. Está ali, né? E tudo que ele fez, ele viu que era bom. E ele abençoou tudo isso. E você está em tudo que ele fez. E ele viu que você era bom. Ele reconhece que você é bom. E isso é magnífico. Isso é magnífico porque se trata do quê? Criador e criatura. Pai e filho. Origem e retorno. Porque essa é a grande missão de tudo. Chegar mais perto desse hálito da criação, se tornando espíritos puros. E o nosso caminho é esse mesmo, esse é o nosso destino. E a gente ainda faz essa pergunta: não vou pedir nada. Não vou pedir nada para Deus. Ele não me compreende, ele não me entende. E daí, continuando o evangelho, que, olha só que maravilha agora, né? Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhes a vossa melhoria moral? Olha só. E o que é essa melhoria moral, né? É eu reconhecer os meus desafios, reconhecer que eu preciso melhorar e reconhecer o seguinte: o que eu vou levar são minhas experiências, minha caridade, meu amor ao próximo. O Chico tem um vídeo muito lindo que ele fala: se ele tivesse que dar um conselho e que mudaria e transformaria a vida das pessoas, é esse: amar uns aos outros como ele, né, nos amou. E eu, né, amar o próximo como a si mesmo. Então a gente percebe que esse amor é as nossas relações, esse amor é um amor próprio também, a nossa caridade essencial, como dizia a mãe, de você se rasgar por dentro, se reconhecer e ver as suas falhas, se perdoar e perdoar o próximo e seguir o seu caminho, deixando todo aquele excesso de bagagem para trás e levando amanhã. O que eu vou levar no dia de amanhã? O que realmente faz sentido e o que realmente eu preciso. O que eu vou levar? Aquilo que realmente eu preciso. Aquilo que realmente faz sentido para minha vida. Esse é o nosso papel, né? E daí você fala vida, mas que vida espiritual? A espiritual que nós estamos falando, né? Porque tudo que nós temos, esse computador, esse microfone, por exemplo, aqui em São Paulo hoje, né? Tudo isso é o quê? É ferramenta para melhorar meu corpo mental, meu perispírito, minha jornada. Que vai servir, com certeza, não só para essa vida, mas para outras vidas. Porque nessa atual, eu, você, todos nós, já carregamos muitos processos de melhorias de outras vidas, de outros entendimentos, de outros diálogos, de outras preces, de outras conexões e das experiências carnais. Então, é essa continuidade que eu tenho que ter. Então, quando eu entro nesse templo, nesse cadinho da prece, essa casinha, né, para me conectar com a espiritualidade, eu tenho que entender que ali é um imortal que está entrando. Não é o ser material, é o imortal. É o ser imortal que está entrando. Descortinado, bonito, com amor em cima dele, com muita misericórdia, com muito carinho em cima dele. É ele. É esse que entra. É esse que entra.
Ai, é maravilhoso tudo isso, né? Lindo, 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 lindo. Vamos lá, meus amores. E daí, né? O que preferentemente vos lembrais de pedir é bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência, e é verdade, o material fala mais alto, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco, não perde tempo comigo. Se ocupasse ou se perdesse tempo comigo, né, não se verificariam tantas injustiças. E daí ele fala: insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo de vossa, se descesseis, desculpa, se descesseis ao fundo de vossa consciência, que sempre, des, olha só, que sempre, né, deparareis, né, vamos lá, de novo, olha só, se descesseis ao fundo da vossa consciência, sempre deparareis em vós mesmo com um ponto de partida dos males que vos queixas. Olha só, vou repetir, tá? Perfeito isso aqui, ó. Se a gente aprofundar, né, na nossa consciência, a gente sempre vai deparar com o quê? Com a gente mesmo. E nós estamos nesse ponto de partida dos males que a gente queixa. Nós somos a origem, na maioria dos casos. E olha só, aqui em cima ele fala, né? A gente lembra de pedir com bom êxito as coisas que são materiais, mas não a melhora do espírito, da minha imortalidade. E daí ele diz, né? Pedi, pois, antes de tudo que vos possais melhorais, e vereis que torrente, olha só, de graças e de consolação se derramará sobre vós. Lindo, né? Por que que vai derramar? É a graça em si também, mas é a minha suportabilidade, é a melhoria da minha consciência, a forma de eu ver as coisas, porque eu estou tratando o espírito da matéria. E o que faz a mim, o que faz cada um de nós ter visão sobre as coisas é um entendimento que cada um de nós temos do nosso espírito e do motivo existencial dessa imortalidade. E olha só que lindo, ó. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mistir, vos reconheçais o vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Isso aí a gente fala muito dentro da nossa doutrina, né? A prece é algo íntimo, né? É algo íntimo, não é algo de encenação, não é algo mecânico, como o próprio texto também fala hoje, e não é algo de figura, arquétipos. Não. A prece é o recolhimento, é o intangível, é o pensamento, é a conexão, é a visita, o aconchego espiritual. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza delas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção, de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade moral ou física. Não é ato de reconhecimento ou elevardes a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém. Olha só, a gratidão, a alegria que você está vivendo, essa época que a gente está vivendo, por exemplo, né? Uma época de troca de presentes, amigo secreto, confraternização. Cara, perdão do cara, né? Quanta coisa boa, né? Quanta coisa boa está acontecendo na sua vida, né? Você vai ter uma ceia, você vai estar com seus amigos, você vai estar com as pessoas, alguém está te ajudando, de repente, numa dificuldade. E aí? Essa felicidade, ela fez parte desse conjunto de troca com a sua, da troca da sua imortalidade com a espiritualidade? Então, olha só, não é de reconhecimento que levardes a ele o vosso pensamento quando a felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: Seja bendito, meu Pai. Graças a Deus. Gratidão. Por quê?
Nós somos presenteados, e eu falo muito isso, né? Nós recebemos muitas graças e não percebemos. Não entendemos essa graça, essas graças que recebemos. Não temos a compreensão dela por conta da dinâmica da vida. Esse é o primeiro ponto. Mundo acelerado, corrida, boleto, tem que pagar um monte de coisa, tal. Mas quando você tenta entrar numa calmaria e começa a analisar vários episódios da sua vida, do cotidiano, do próprio cotidiano, não é nenhum espaço de tempo tão grande, mas se pegar 2, 3 dias, você vai ver que você foi abençoado, teve alguém que te ajudou em alguma coisa, você desviou de um caminho que poderia pegar um trânsito, que a sua intuição te ajudou nisso, naquilo, que teve algo legal que você não estava contando e aconteceu. Então tem muitas coisas que nós somos agraciados. E nós, nesse estado de felicidade e alegria, precisamos dizer: seja bendito, Deus. Gratidão, meu Pai. E olha só, não é o ato de contrição a vos humilhardes diante do supremo juiz, quando sentir que falistes, ainda que somente por um pensamento fogaz, para lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Isso é o ato de contrição, né? Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. A gente não faz isso? Tá. Isso, independente das preces, né? Essa coisa de se curvar, né? Dentro dessa pensamento fugaz, como ele diz, né? Isso independente das preces regulares da manhã, da noite, dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Olha só, dita assim, ela ao contrário o santifica. Então, o que que é a prece dentro, né? Dentro desse texto, desse espírito protetor? Ele está colocando para cada um de nós que a prece é a vida diária. A prece são as relações. A prece são os pensamentos que eu emano. A prece é a gratidão. A prece é o reconhecimento das minhas falhas, pedir ajuda para a espiritualidade. A prece, ele começa lá no início do texto, né, dizendo que a prece é esse contato com a espiritualidade, essa entrega com a espiritualidade, né? Você se colocar à disposição com a espiritualidade. Ele fala disso, né, que essa é a prece. E é muito lindo isso, porque ele torna o que a gente muitas vezes tenta transformar a prece e até mesmo a oração em algo tangível. Ele estava assim, não é nada tangível, não é material, é uma substância espiritual da sua imortalidade, é uma conexão que você tem eternamente com a espiritualidade amiga, com Deus e com todos aqueles que torcem para a sua ascensão. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, aí ele arrebenta no final e é lindo. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinada, e as quais apenas de volta, apenas maquinalmente vos chamas a hora convencional. Monod deve ser Bordeaux, 1862. Posso só concluir dizendo o seguinte: tendo como certo que tendo como certo, tá? Que um só desses pensamentos, de que pensamentos que está falando? Sobre as suas dificuldades, dos trabalhos, né? Seja uma coisa errada que você fechou, se foi egoísta, faltou com caridade, fez um monte de coisa. Independente disso, mas se sai do seu coração, é muito mais fácil Deus escutar do que um monte de textos e palavras ditas lindas, maravilhosas, né? Para impressionar a espiritualidade. Ou impressionar, principalmente, né? Aqueles que estão à nossa volta, às vezes. Mas é o coração. O coração, escuta o nosso coração. É pedir, escuta meu coração. Escuta meu coração hoje. Isso é o mais lindo, né, de tudo, né? A gente ter esse entendimento que é uma súplica, né?
como o Evangelho está falando hoje. E daí, pelo vosso Pai Celestial, do que longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante. E sem causa determinante, daí ele fala assim: meu Deus, isso é o motivo de você estar fazendo essa ladainha por isso. Isso não é uma causa significante, né? E nem determinante, né? De forma mecânica, né? E você chama isso de uma forma convencional. Daí, só para finalizar, para a gente não estourar muito o nosso tempo, né? Eu trouxe uma outra reflexão que eu queria compartilhar com vocês, né? Uma reflexão muito, muito interessante também, que eu vou abrir agora aqui. E essa reflexão, eu achei assim, nossa, é muito, muito forte, muito forte. Ela está, na verdade, no capítulo 7 nos domínios da mediunidade, não, no capítulo 17, melhor dizendo. E nós temos o seguinte texto, né? Nós temos assim: pela oração nos comunicamos instantaneamente, com interesses muito mais sólidos e poderosos. Olha só, em inesgotáveis fontes espirituais de socorro, sem apadrinhamento, sem protocolo, sem que se pergunte se somos ricos ou pobres, bem-sucedidos na sociedade ou humilde serviçais. Percebe que ela é etérea, ela é intangível. Olha só, não tem, ela é uma substância divina. Ela tem essa substância divina que envolve ela, porque ela é o nosso contato com a espiritualidade. Volto a falar, é o nosso WhatsApp, o meu e-mail. Então, não tem, não tem essa valorização da matéria. Sou rico, sou pobre, sou bem-sucedido, né? Eu sou um humilde serviçal, eu sou um rico. Não, ela simplesmente é. Ela simplesmente é parte da essência sua, né? E depois a gente tem também, lá na Voz do Monte, né, no capítulo Ante-Oração, nós temos: a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito. Olha só, não tem limite, gente. Ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Olha só, orar constitui forma básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida à vida do coração. Meu Deus do céu. Lindo, né? E daí, terminando da minha parte, vou voltar agora para o mecanismo da mediunidade, lá no capítulo 25 agora, para encerrar. Precisamos atentar para o fato de que a prece é um sublime canal de contato de que todos dispomos para entrar em contato com as fontes superiores do bem. Forças, fontes superiores do bem. E que a oração feita com fervor, nascida do fundo dos nossos mais puros sentimentos, pode nos trazer benefícios que estão ainda bem distante de nossa acanhada compreensão, porque ela pode trazer aquilo que de uma certa forma, né, de uma certa forma, você não tem compreensão, você não consegue nem imaginar, você não consegue nem entender. A prece ela traz sempre o melhor, sempre vai vir o melhor. A prece ela nunca vai trazer para você o pior, porque é você e Deus, você é a espiritualidade. E ele, tudo que ele fez, ele viu que era bom. E ele sabe o que realmente é bom para você. Foi uma delícia, né, o estudo de hoje. Eu espero ter compartilhado contigo nesse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que você tenha um Natal maravilhoso, com muita esperança, com muita paz. Eu espero que Jesus, literalmente, dentro de tudo que você está pedindo, ele traga para você aquilo que você merece, aquilo que vai ser bom para você. E que a manjedoura no seu coração, ela seja visitada não só pelos grandes magos, né, dentro dessa representatividade, mas que ali tenha a nossa Mãe Maria, Jesus, acalentando o seu coração na noite de Natal.
Bem, mais uma vez, gratidão pela oportunidade de estar aqui. E, mais uma vez, eu desejo para você um ótimo dia, porque eu não sei que horas que você vai estar ouvindo, você vai estar lá em casa, ou você vai ouvir o Evangelho depois, ou vai ser ao vivo, à noite, né? Na transmissão, mas não importa. O que importa é que você está buscando e continue buscando. Não pare de buscar. Um ótimo dia, uma ótima tarde, um ótimo tudo para você. Até a próxima, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um abençoado Natal.